que nós estamos vivendo hoje em dia. Tudo bem, Silvana, querida? Bem-vinda! Depois eu te mando o videozinho. Olá, você tá azeda? Como é? Não, não, não. É muito pelo contrário, ele é uma reflexão que é amarga, porque fala sobre, né, o capitalismo, o individualismo, mas ela traz uma construção de reflexão, né? Mas Ok. não estou amarga nem azeda, não. A gente tem que levar a vida, mesmo ela sendo densa, fazendo com que ela fique melhor, né? Senão a gente não consegue manter a nossa esperança em dia. É isso. Bom, então estamos começando. Vamos organizar então nossa dinâmica de grupo hoje. Quem poderia estar assumindo o guardião do tempo? Posso ser eu. Olha, Luiz, a Maria Lima levantou a mãozinha também. Acho que. Ótimo. Fiquei ela, fiquei ela. Oh, tudo bem, Mária? Eu sempre confundo. Mária, vai Tudo assumir. bom, tudo bom. Bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. Tudo ok. Está assumindo o guardião do tempo hoje? Então, 5 minutinhos, tudo bem? Acordarmos? Se precisar de mais, é só solicitar. Então, quem poderia assumir o guardião das mãozinhas? E aí, Luiz, será que você se anima a trocar de função hoje? Pode ser. Pode ser. Bom, Fico eu. então, agradecida, Luiz. Então, vamos começar. Nós estamos na construção das avaliações, né? E estamos fazendo justamente aquela construção junto com o Luiz, frente ao que ele está formando, né? Dos princípios, dos critérios, das avaliações, dos parâmetros, né? Então, Luiz, se você quiser começar hoje para trazer para nós como está essa construção e que nós podemos contribuir, te ajudar a Eu, continuar. eu, eu gostava de partilhar uma coisa, mas eu não costumo ser muito bom a partilhar. Então, vou tentar mostrar. Tenho que clicar aqui no partilhar, não é? Apresentar. Sim, né? Isso. É só você escolher onde você deixou. Se você deixou na janela, tá a parte. Se você Sim. deixou na aba, aí é só. Estão a ver? Ainda não. Não? Agora sim. Pronto. Só Isto foi... Sim. com licença, Luiz, não tá dando para a gente não consegue enxergar o que está escrito. Ele tá no Pois é. formato. Está muito pequenino. Mas eu explico, tá bem? E depois vou tentar... Assim está melhor. Dá. Ainda tá um Nós, pouquinho. Agora começou, sim, agora começando a ser visível. nós estivemos, como eu disse, a encontrar indicadores para, para algumas competências que os alunos têm que desenvolver. Eu tenho aqui um exemplo da disciplina, da área disciplinar de português, a compreensão de textos e pronto, tentámos criar um indicador que fosse, como é que eu ia dizer, que fosse objetivo para todos. Então, vocês estão vendo ali em cima que está escrito evidência, não é? Então, nós entendemos que o aluno tem a competência da oralidade na compreensão e expressão se souber selecionar a informação relevante em função dos objetivos de escuta e registá-lo por meio de técnicas diversas, ok? Pronto. Isto, eu não vou ler tudo, depois eu posso enviar à Zizi este tipo de... Mas, voltando à conversa da semana passada, isto é um indicador, significa que o aluno é um critério geral para todos, mas a forma como cada aluno demonstra esta evidência é diferente em cada um. Não sei se me entende, faço entender. Ou seja, há alunos que podem saber organizar a informação de determinado tipo de texto
e outros escolhem outro tipo de texto para demonstrar a evidência. Não quer dizer que todos tenham que estar a ler o texto que está prescrito no manual. Então foi assim que nós tentamos, com várias áreas de competências e com várias áreas disciplinares, fazer isto. E ainda estamos a trabalhar neste. Eu estou a mostrar um pouco aqui a competência gramatical. Nós entendemos que se o aluno mostrar esta evidência, identificar a classe das palavras com o verbo principal, okay, por aí fora, então ele tem a evidência demonstrada. O problema aqui é, eu vou parar de apresentar, está bem? Eu não vos vejo. O problema aqui é integrar estas competências mais académicas nas competências mais gerais, como falámos na semana passada, da comunicação, da criatividade. Mas eu penso que se o aluno fizer isto, se cada aluno demonstrar esta evidência, escolhendo ele o texto que quer ler, ou a redação que quer fazer, então aí ele está a ser autónomo e está a ser criativo. Não sei se expliquei bem, se alguém quer fazer perguntas. Eu tinha dito que trazia qualquer coisa, isto não é um trabalho tratado ainda, e estamos a fazer este percurso para tentar que qualquer que seja o avaliador, que seja um adulto ou seja uma criança mais velha, qualquer que seja a pessoa que trabalhe com o aluno, possa ter uma noção, nós chamamos de evidência, um indicador de que o aluno consegue realizar aquela competência e, portanto, está apto dentro daquela área. Ok? Não sei se expliquei bem. Isto não é fácil. Temos a Mária com a mão levantada. Eu ia só aqui fazer alguns esclarecimentos. Eu, por acaso, tenho lidado mais ou menos com uma abordagem desse género, mas feita por mim em ensino doméstico. Acabamos por fazer isso e eu tenho a incumbência, como acabei de fazer há pouco tempo, de depois demonstrar perante dois professores que nos acompanham como é que nós conseguimos traduzir o que se vai passando, que é muito pouco académico, não é? Muito pouco, é muito difícil demonstrar e traduzir isso para este tipo de evidências mais óbvias e reconhecíveis e que qualquer pessoa consiga reconhecer. Eu uso muito a abordagem que o Luís demonstrou, ou seja, é tudo muito livre no sentido do conteúdo e depois eu vou à procura, tenho a listagem, como forneço a todos os pais que estão connosco, das aprendizagens essenciais, portanto nós temos listas e listas das aprendizagens que são conhecidas e que qualquer pessoa consegue ter acesso, e eu vou procurando como é que eu vou demonstrar isto e aquilo, e depois demonstro de várias maneiras, por produções deles, por vídeos que eu às vezes apanho e pronto, vou demonstrando assim. Para mim, não foi muito difícil fazer todo este percurso. No entanto, tenho outros pais que têm muita dificuldade em fazer esta translação de conhecimento, em até identificarem nos seus próprios filhos os momentos dignos de registro ou de menção, pronto, e depois têm dificuldade em defender os currículos, não é? As aprendizagens, nós não trabalhamos com currículo, junto de um professor. A minha pergunta para o Luís, e tendo em conta que isto é uma coisa muito generalista, é se depois vão existir critérios mais finos ou coisas mais finas que, sem comprometer a parte de criatividade e liberdade, porque isto não se trata propriamente de conteúdo, trata-se só de se conseguir demonstrar a aprendizagem. Portanto, tem que ser suficientemente geral para não quebrar Exato. nada e suficientemente explícita para convencer, não é que nós não saibamos, porque eu com eles, eu sei, mas para conseguirmos demonstrar que as coisas estão a acontecer. Eu acho que aí esse é o desafio, não é? O desafio é brutal, porque na escola portuguesa é tradição,
que haja critérios, não é? Critérios de avaliação que são definidos para por exemplo, o aluno saber um texto de Fernando Pessoa, por exemplo, vamos dizer assim, ok? E do Fernando Pessoa existem critérios que ele tem que saber para nós podermos dizer que ele conhece aquele autor, que ele sabe interpretar, que ele sabe extrapolar o que vem do texto. Para nós não é tão importante isso. Porquê? Porque dizer que todos os alunos têm que conhecer aquele autor significa que lhe estamos a tirar a criatividade, a autonomia de poder decidir qual é o autor que querem escolher, qual é o texto que querem interpretar. Então, nós tentamos fazer não critérios finos, como tu disseste, mas coisas mais abrangentes. O que é fino para nós, aquela coisinha, é o feedback que o professor dá ao aluno. Isso, quando o professor trabalha com o aluno e está o aluno, por exemplo, a interpretar um texto e conversa com ele, então aí sim ele tem que dar instruções mais finas para que o aluno consiga atingir a competência. Mas para toda a gente numa escola saber que aquele aluno atingiu aquela competência, tem que ser uma frase ou duas que seja possível ver. Daí a palavra evidência. Né? Tem que ser possível ver o aluno fazer aquilo, ou falar sobre um texto, ou escrever, né? Já que estamos a falar da área do português, mas podíamos falar de outra coisa qualquer. Né? É preciso ver. Então, aí centramos nas evidências. Ok? Não tem mais ninguém com a mão no ar? Tem a Zizi. Luiz, então, eu queria fazer uma sugestão. Eu entendi o que você colocou, a partir do que tem que ter uma criterização geral. Uma sugestão que eu teria é com relação ao portfólio, é utilizar, inclusive, um material que o amigo Zé colocou ali no material, que é incorporando escalas e definindo critérios. Eu vou tentar compartilhar aqui para trazer uma sugestão específica, porque assim, eu entendi que tem que ter um critério base para que todos os tutores tenham uma forma de avaliação, mas você pode também ter escalas e critérios definidos a partir da construção, por exemplo, da comunicação e o que se refere a isso, sendo individual. Vou explicar. Deixa eu tentar compartilhar aqui, só um minutinho, vou ver se está na janela. Está na janela. Não sei se eu consegui. Consegui. Tá pequeno, né? É melhor um pouco maior? Vocês estão para ver, eu consigo ver. Acho que cortou. Deixa eu aumentar um pouquinho. Cortou. Boa, agora tá boa. Então, aqui exemplifica exatamente isso. O amigo Zé, né, disponibilizou esse aqui na pasta. Então, ele está correlacionado à autoplanificação, aí vem, né? Aqui ausência, no caso, ausência de evidências, que no caso específico não existe bem ausência de evidências, mas existe evidências muito pequenas, né? Ou seja, a pessoa ainda está em desenvolvimento daquela construção. Mas, fazendo um estágio de desenvolvimento dessa elaboração de critérios, se tem aqui, né? Desconhece o que é planificar. Se, por exemplo, está ligado à comunicação como um indicador, então você tem uma exemplificação de cada aprendiz. Então, comunicar sem dificuldade de ideias e descobertas já é uma evidência própria daquele aprendiz. Uma sugestão que eu faço nessa construção, eu trabalho com essa autoavaliação com os próprios aprendizes. Então, o que eles se autoavaliam na sua comunicação? Para eles colocarem a sua autoavaliação própria, porque eles mesmos começam a falar assim: percebo que eu estou conseguindo falar melhor, mas eu tenho dificuldade de explicar o que eu quero dizer, por exemplo. A educação infantil tem muito disso, né? Eu não consigo dizer o que eu quero ainda, parece que me falta alguma coisa para me explicar. Porque isso permite também uma conjunção com a questão do portfólio, onde a criança ela dá um feedback para si mesma e dá um feedback para a próxima do estágio de desenvolvimento que ela está percebendo daquele indicador.
Então, uma sugestão que eu teria é nesse sentido também. E dos tutores também. Porque, por exemplo, quando nós falamos do indicador comunicação, muitas vezes o tutor, e isso acontece porque sempre há uma questão de autoconhecimento. Nós acabamos vendo o nosso reflexo. Então, eu lembro muito dos tutores me dando feedback assim. Quando eu comecei a conversar com as crianças sobre a comunicação, um indicador de comunicação que é muito utilizado, eu falava para elas: vocês conseguem perceber o que vocês estão falando? Vocês sabem organizar as ideias? Só que na hora que ela estava fazendo esse tipo de comunicação, o que acontecia? A própria tutor falava assim: eu não consegui colocar para eles uma referência de comunicação. Depois eu percebi que eu consegui entender a comunicação como uma forma não só de expressão, mas também como uma forma de trocar conteúdos. E aí eu consegui entender isso para poder repassar para a criança a ideia que eu tinha, e a criança falou assim para mim: nossa, professora, parece que você, na hora que vai falar, fica com as ideias assim, não consegue dizer tudo o que gostaria. Então, acontece um processo de autoconhecimento. No momento que a próprio tutor começa a perceber que no seu estágio de desenvolvimento de comunicação com as crianças, ele está percebendo que ele ainda não consegue expressar tudo aquilo que ele gostaria, no sentido de um repasse da pergunta que foi feita. Então, só nessa sugestão, Luiz. Boa, obrigado. Vou acrescentar uma coisa. Acho que sou eu que estou com a mão no ar. Nós, primeira coisa, nós evitamos aquela coluna de níveis, 1, 2, 3, 4, 5. Porquê? Porque há muita tendência aqui, não sei se aí também, há muita tendência para categorizar os alunos com números, não é? E depois não conseguimos dizer-lhes aquilo que eles precisam de aprender melhor. Eu vou dar um exemplo que nós discutimos aqui, baseado naquilo que acabei de mostrar. O aluno precisa ter a competência da compreensão de um texto, certo? Precisa de compreender um texto. Ou uma frase simples, ou até uma frase simples. Mas ele pode não fazer isso por várias razões. Pode, por exemplo, não ter o vocabulário certo, não saber ler determinadas palavras. Então, para isso, para nós chamamos fatores críticos de sucesso. São os fatores críticos do sucesso para aquela evidência. E então, mas isso não vem naquela tabela. E isso são coisas que cada professor tem e que faz cada tutor tem e que faz com o seu tutorando, dando o que nós chamamos de feedback. Ok? Quando ele está a trabalhar com o tutorando. Então, nós não colocamos isso numa tabela. Chamámos foi fatores críticos de sucesso para atingir uma certa competência. Eles na prática estão listados numa folha, mas não estão explícitos naquilo que nós chamamos evidência da competência. Ok? Sim, Luiz, com certeza. É nesse sentido mesmo. É só uma sugestão que se dá de base, porque os tutores, quando eles começam, e principalmente quando nós temos preparação de tutores, eles perguntam: como que eu faço para identificar o que eu preciso fazer? Normalmente essa é a pergunta. Exatamente isso, né? Porque quando a criança diz: eu não gosto do que eu estou estudando, eu comecei a pesquisar e eu não quero mais. E aí, o que o tutor diz? Tá tudo bem, vamos passar para o próximo, o que você gostaria? Então, os indicadores ajudam para isso, para entender que você precisa construir uma evidência, não tem como você pegar com a criança e fazer assim: você não gosta disso? Então tá bom, vamos para o que você gosta. Porque claro que a criança está desenvolvendo seus fatores socioemocionais e ela vai tentar também, nós sabemos que a criança tem as suas fases de desenvolvimento, a qual ela vai fazer assim: isso eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não gosto, para que ela possa ver o nível de poder que ela tem também, com relação ao que ela pode e o que ela não pode. E ela não tem esse discernimento, então ela vai ter que ter um aprendizado de construção para entender que ela precisa trazer uma evidência primeiro, para depois ela passar para outra pesquisa. Isso para a gente já é simples,
porque a gente já tem um tempo de tutoria. Mas para os tutores que estão se preparando, a dificuldade é na prática, porque tem, principalmente as crianças e os alunos hoje em dia, né, os jovens também, eles estão com muita baixo estímulo, né, porque principalmente vindo dessa questão do aulismo, né, ou dessa questão também de ficar muito focado em conteúdos e disciplinas, eles não têm interesse em pesquisar. A pesquisa, eu não sei como vocês estão desenvolvendo, quer dizer, eu acompanho, né? Aí eu estou falando isso na deixa, né, Luiz? Porque eu estou acompanhando os materiais que você tem preparado. Mas uma grande dificuldade na tutoria com relação a essa construção de indicadores é da pesquisa, porque a investigação, por exemplo, ela está num processo de desistência, né? As crianças estão com baixo estímulo a investigar o mundo, a investigar, a ter curiosidade. Então, inclusive, os indicadores muito importantes até de sugestão de trazer é a curiosidade, porque a curiosidade é nata ao ser humano, mas as crianças, normalmente, elas vêm com uma desistência da sua própria curiosidade. Elas não têm... Você pergunta o que você gostaria de saber. Ah, nada específico, não tem muito. Começa normalmente assim, até a criança começar a ter autonomia da sua própria curiosidade, a perguntar, nossa, eu comecei a gostar de alguma coisa, eu comecei a buscar alguma coisa, né? Crianças da educação chamada infantil, ou mais novas, né? Elas têm essa tendência a ter um pouco mais disso. Mas quando nós pegamos, pelo menos aqui no Brasil... Sim, Mari? Ninguém levantou a mão. Ah, eu não entendi se era o tempo, porque a Mária está com o nosso tempo, não sei se eu tinha passado. Não, desculpa, Não há ninguém. fui a Não há bebê ninguém que... com a mão, não há. Não, está tudo ok, tudo ok. Ah, foi a bebê que também deu um alô, ela está participando com a gente, que maravilha. Então, nesse sentido, né, no sentido de que nessa construção dos indicadores, eu até queria te fazer essa pergunta, Luiz, você tinha falado da comunicação e você tinha falado eu não lembro qual foi o outro que nós desenvolvemos agora com você. Foi a autonomia. Não, a Auto... criatividade, acho eu. A criatividade, acho que foi a criatividade. Criatividade. Foi, eu estou procurando minhas anotações aqui. Então, se você puder falar qual teria, se você gostaria de desenvolver esse, ou se teria um outro que faltou, porque você apresentou alguns, tinha mais alguns para podermos também aprofundar, vejo que seria bom. Nós ainda não conseguimos chegar a essa fase. É muita discussão, muito papel rasgado. Agora não é papel rasgado, agora é muito ficheiro apagado. E ainda não conseguimos trazer nada aqui que seja possível de mostrar. Mas brevemente nós traremos, ok? Está o Helder com a mão levantada. Oi, Helder. Olá, bom dia, boa tarde. Obrigado aí pelas colaborações, aprendi bastante aí. Eu acho que para mim é suficiente, tá? Essa referência, até então, tá? Até que eu possa fazer esse elemento norteador aí do trabalho pedagógico, de valorizar, né? Não só avaliar a construção do conhecimento com os estudantes. E me chamou a atenção aqui, acho que um ponto para aprofundar aqui, para mim, que ficou interessante, são os fatores críticos do sucesso para a construção da aprendizagem, que o Luiz estava referindo, né? Ou seja, é um fator qualitativo no entendimento, ou seja, não está na escala, né? Mas explica a localização do processo do estudante naquela escala, né? Aí no entendimento, Luiz, é uma pergunta. Vai falar do porquê e para quê, das causas, dele se encontrar naquele momento, da escala? Nós temos nós temos este mapa. O mapa está à disposição dos alunos. Os alunos conhecem as evidências que têm que apresentar. Sempre que há algum fator crítico que está a prejudicar essa evidência, o tutor trabalha com o aluno esse fator crítico. Por exemplo, se for o vocabulário, né, o tutor e o aluno vão encontrar soluções em conjunto para trabalhar melhor o vocabulário que está a faltar, para ele poder demonstrar essa evidência. Ok?
nós tínhamos um aluno que não sabia ler, então se não sabe ler, não sabe interpretar nada, não é? Portanto, tem que ir aprender primeiro o fundamental, e então a leitura era um fator crítico, naquele caso, para o insucesso do aluno. Mas não damos, como é que eu ia dizer, não classificamos esse erro do aluno, não é? Indicamos ao aluno que ele tem essa dificuldade e que tem que trabalhar em conjunto com o tutor e com os colegas essa dificuldade, não é? E quando o aluno supera essa dificuldade e consegue demonstrar a evidência, então aí nós dizemos apenas, pomos na lista, o aluno já consegue fazer isto e antes não conseguia. É só isso. Maria Antônia. Olá, bom dia a todas e todos. Eu não acompanhei direito a sua apresentação, professor Luiz. Eu estava concluindo meu banho e acabei perdendo um pouco dela, mas assim, enfim. Mas eu queria só levantar uma questão. Na verdade, eu ia dizer uma coisa eu vou começar pela conclusão, porque você, a partir de uma questão que você levantou, que se o estudante não sabe ler, não sabe interpretar. Eu estava pensando, quando estava sendo colocada a questão da leitura, como é que os professores avaliam a partir da leitura de mundo, né? E aí, que é uma relação que eu queria fazer com a minha proposta sobre urbanidade e cidade. Bom, como é que os professores conseguem avaliar a leitura e o repertório da criança, se ela está se colocando bem, etc., se eles se situarem só em textos escritos ou frases, enfim, uma palavra, todos são textos, porque uma palavra se transforma num texto, né? Ou se inclui essa leitura de mundo, inclusive não somente dentro da sala de aula do que a criança traz, mas de outras leituras que se possa fazer, que essa criança possa, que o tutor, o professor, possa conduzir para que essa criança consiga se colocar, não é? E aí, nesse sentido, eu vou discordar que uma criança que não sabe ler, ela não sabe interpretar. E aí eu queria que você refletisse sobre isso. Eu não vou usar os teóricos aí, nem eu vou deixar na sua reflexão, porque eu sei que você conhece esses teóricos. Eu só penso que é uma ideia que pode ser equivocada. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigado. Eu dei o exemplo de evidências na área da leitura e da escrita, ok? Porque nós temos mais. É óbvio que quando eu estava a dizer um aluno que não sabe ler, não sabe interpretar, estamos a falar de textos, ok? Eu concordo com a Maria Antônia quando diz que o aluno pode interpretar outras coisas que não sejam textos quando não sabe ler. Claro que sim. Mas eu trouxe esse exemplo que nós começamos Não, mas eu queria interferir em sua fala, porque assim, não sabe interpretar aquilo que se espera. Por exemplo, num país como o nosso, que tem diversas formas de habitar, por exemplo, né? Então, se você pede para uma criança interpretar, houve diversas formas de brincar, de acordo com a cultura da criança, etc. Então, se você tem um conceito fechado ali do que é essa coisa que está propondo, e a criança não consegue dizer aquilo que você está esperando, então fica como se ela não soubesse interpretar, mas se ela disser de outra forma, ela consegue, ela está interpretando. Então, assim, é isso que eu estou querendo entender, o que é que você está querendo dizer com isso? Não, exato, aí estamos de acordo. Ou seja, a criança não. Lá está a questão do formatado. A criança pode interpretar e dizer o que está a interpretar de outra forma, de uma forma diferente do seu colega do lado. Mas tem que saber como nós, o critério que a evidência que ela tem que demonstrar, não é? Ela tem que saber distinguir factos de opiniões, por exemplo, é uma das evidências, e pode comunicar em contexto formal ou informal, é uma opção que nós damos, mas tem que organizar a informação do texto de modo a poder comunicar com o outro. Ora, se ela não sabe ler o texto, ela não consegue comunicar o que está a ler para o outro. É só isso. Porque
É claro que a criança pode interpretar à sua forma e à sua maneira. Por isso é que a evidência é larga. É larga. Não é, não, você só pode fazer desta forma, tem que pôr assim. Não é isso. Não é isso que nós estamos a fazer, nem é isso que nós defendemos. O que nós defendemos é que quando uma criança lê um texto ou uma frase na escola, não é? Ela consegue perceber a informação que lá está. Porque tem o vocabulário, porque tem a gramática com ela. Ok? Temos o Helder outra vez. Então, pessoal, com licença, muito legal isso. Se a pessoa não lê, ela não interpreta. Agora, quando a gente fala ler, remete geralmente ao registro oficial escrito, né? Não, quando o moço falou ler, eu pensei a mesma coisa que a Maria. Contudo, eu não peguei só o registro escrito. Eu peguei os vários discursos, as várias linguagens. Porque como eu estou lidando com alfabetização também, com tutorandos que têm 5, 6 anos de idade, é leitura de ouvir diferente de escutar, de cheirar diferente de perceber o cheiro, se é flor, se é madeira, se é cheiro, o que remete o cheiro dessa pessoa, quais outros discursos que ela cria a partir de um cheiro, se é ver e olhar. Uma coisa é olhar, como quem tem deficiência visual olha, mas ver é algo totalmente diferente. Então, ou seja, as várias linguagens também, né, de um texto, né, as linguagens imagéticas, as linguagens corporais, eu vejo que se amplia muito, né? E eu estou colocando isso em cena. A criança é mais fácil trabalhar isso, a criança mais tenra, né? Porque ela é mais sinestésica, né? Ela tem essa capacidade de explicar discursos e dizê-los ao mesmo tempo, né? Daí que ela olha muito para a gente para ver se sobre o que está vivo na gente, né? Não o que está dizendo apenas, né? Ou que está sendo lido apenas textualmente. Então, eu acho legal essa conversa, porque amplia a avaliação aqui e as evidências de aprendizagem. Não é só as formas padronizadas, né, do aulismo, né, que verifica a leitura, mas também as outras linguagens e outros discursos também. Eu tenho trabalhado com o pessoal aqui só para aquecer um pouquinho o coração da comunidade, a teoria das inteligências múltiplas. Foi formulada pelo Gardner, já está até caducando já a teoria, mas ela ainda está muito à frente do que a escola se concebe como inteligência, porque ela fala das vários tipos de inteligências, né? Inteligência corporal, inteligência musical, inteligência... Enfim, várias linguagens da inteligência, né? Ele organiza uns 6, 7 tipos de inteligência. Então, é isso que eu gostaria de contribuir para a conversa e agradeço aí esse contraponto aí, Maria, para aclarar essa questão. Zizi. É a próxima. Zizi. Sim, Luiz, agradeci. Então, uma questão que eu sempre utilizo, porque assim, quando nós falamos de conceitos, isso normalmente é que, né, dá dificuldade, porque aí nos conceitos de avaliação a gente fala interpretação, aí uma pessoa fala, interpretar é você saber como se expressa. Aí a outra, não, interpretar não é saber como se expressa, é saber como se faz as coisas. Então, existem esses conceitos da interpretação que estão correlacionados aos princípios daquela interpretação que estamos falando. Então, uma sugestão que eu sempre trago em questões de reflexão é quando nós falamos de avaliação e quando nós estamos construindo a avaliação, é saber de que tipo de avaliação nós estamos falando e qual é o tamanho da sua globalidade, ou seja, o que ela engloba dentro dessa construção. Então, na avaliação, por exemplo, de interpretação da questão linguística, né, falando da educação chamada infantil, eu falo chamada porque não é infantil, né, existem os estágios de desenvolvimento da infância, porque a educação, ela é conforme a nossa fase de desenvolvimento. Então, quando se constrói esse processo desse desenvolvimento da alfabetização, quando nós estamos falando da interpretação, por exemplo, da escrita, né, em si, o que constrói e forma a escrita? Quando nós temos essa construção dessa lógica
do que forma a escrita, nós temos como fazer o desenvolvimento desse estágio. No final, por exemplo, resultante, o que se espera de uma criança na construção linguística da escrita? É que ela consiga escrever, não só copiar, pelo amor de Deus, né? Nós sabemos isso, mas principalmente que ela consiga escrever sabendo o que ela está escrevendo. Então, nesse desenvolvimento, como ela pode chegar nisso? Como se trabalha a linguística nessa parte escrita? O desenvolvimento psicomotor, a psicomotricidade, ela é de essência base para que a criança desenvolva a escrita. Não só pelo movimento dos dedos, não só pela questão muscular, mas sim pela questão da sua rede neural. Porque a criança, ela precisa desenvolver uma rede neural para ela conseguir chegar na escrita. E como que ela desenvolve isso? Ela precisa desenvolver os seus potenciais. Se ela não consegue desenvolver os seus potenciais, dificilmente ela vai conseguir se qualificar numa escrita a qual ela compreenda. Muitas vezes a gente fala assim, mas é que nós temos uma capacidade de cópia do nosso reflexo que é incrível, né? Criança às vezes pega, ela olha uma coisa e ela copia exatamente. Mas se você perguntar para ela, você sabe o que você copiou? Ela olha e fala, eu acho que sim. Aí você pergunta, me explique então. Teve uma criança que escreveu Coca-Cola, não alfabetizada, e ela escreveu Coca-Cola certinho. Perguntei para ela, você sabe o que significa Coca-Cola? Aí ela olhou e falou, eu acho que é aquela coisa de bebê, né? Mas você entende o que é essa letra? O que uma letra com a outra significa? Não, ainda não consegui entender. Então, qual que é essa representação para você? Aí nós lembramos a questão do Paulo Freire, né? Que fazia aquela construção, a partir de uma palavra-chave, você constrói toda uma rede neural para que a criança consiga, e o adulto também, porque quando nós não aprendemos uma língua, é da mesma forma. Nós temos uma palavra que nos remete àquela língua, e a partir dali nós desenvolvemos várias camadas de aprendizagem que formam o que seria essa evidência escrita, por exemplo, daquela linguagem. Então, Luiz, né, referenciando, eu entendi o que você disse, porque eu vejo que está ligado exatamente a isso, por isso que eu sempre pergunto de que interpretação estamos falando, qual indicador é esse de interpretação, e é importante os tutores terem isso em comum, porque já aconteceu muitas vezes, eu estava trabalhando com tutores, eles falavam de comunicação e um virava para o outro. Não, comunicação é as crianças falarem muito e falarem bem. Aí o outro falava, não, comunicação é a criança conseguir dizer aquilo que ela quer. Aí, ou seja, tudo isso mas é importante nós estabelecermos construção de princípios, junto com as crianças, inclusive, que elas possam entender que aquilo as representa no entendimento da escrita. E mais, sabermos o que é escrita para nós. Escrita é quando nós chegamos, é a nossa capacidade de desenvolver a escrita no papel, é a nossa capacidade de ter a construção simbólica da escrita, porque nós temos a construção simbólica mental antes mesmo de desenvolvermos a escrita no papel. A criança, por exemplo, ela pode conseguir pela tela mental, e nós sabemos isso pela alfabetização, né? Que primeiro a criança vai desenhar, então o elefante para ela primeiro é o desenho do elefante. Ela não vai entender elefante por elefante, ou ela pode entender um elefante com um E bem grandão na folha, e aí ela já faz grande porque o elefante representa algo grande, um animal grande, certo? O rato, ela pode escrever pequenininho porque representa um animal menor. Claro que isso depende de cada criança, porque cada construção dessas conexões e vínculos que o cérebro cria para desenvolver o significado da palavra, ele vai ser diferente para cada um. Só que nós temos esse padrão, que a própria Emília Ferreiro, para quem conhece também da alfabetização mais integrada, faz esse desenvolvimento. Não sei se em Portugal é Emília Ferreiro, deve ter tantas outras maravilhosas, né, autoras que fazem esse desenvolvimento da apropriação da escrita e da linguística. Mas o que eu queria trazer aqui era só essa referência, que como é importante realmente sabermos os princípios que regem a nossa construção de conceito, para que nós possamos falar a mesma linguagem, porque em cada região, em cada comunidade, tem uma linguagem própria da sua construção de interpretação. Mas era isso que eu queria trazer, Luiz. Eu acredito que o Luiz vai trazer um pouquinho mais para a gente essa explicação também. Eu vou já dar a palavra à Maria Antônia. Estando a falar da interpretação, aquilo que eu mostrei, lá está, como a Zizi disse, era a interpretação
de algo que está escrito, porque a criança interpreta coisas que não estão escritas. Eu lembro-me sempre de uma criança que foi a um museu ver uns quadros e um quadro ele não conseguiu interpretar. Porquê? Porque estava lá uma peça, estava lá uma ferramenta, que era uma chave de fendas, e que ele não conhecia o que era, né? Ora, se a criança não conhece, né, aquela ferramenta, não consegue interpretar o que está pintado num quadro. Portanto, há interpretação, claro, como a Maria Antônia disse, há interpretação que não é só de palavras, é também de imagens, de movimentos que as pessoas fazem no desporto ou na vida do dia a dia. Claro que sim. Portanto, a criança, para interpretar um quadro, por exemplo, que está a ver, ela tem que conhecer os elementos daquele quadro. E, portanto, esse é o trabalho do tutor. É dar à criança a capacidade de aquilo que não entende, passar a entender. Maria Antônia. É porque a partir da experiência que eu não tive experiência com escola fundamental, como eu já falei várias vezes aqui, mas tive experiência com as minhas filhas e que agora eu estou tendo experiência com uma netinha, né? E mais tive experiência com jovens já a partir do 8º ano, que eu fui professora de escola básica também, por um pouco tempo, mas fui. Mas assim, eu lembro que uma proposta que eu fiz para desenvolver a leitura e a interpretação foi sair do questionário, que quando eu cheguei na escola, final dos anos 90, né? Não estou falando de ontem, estou falando de um período de quando eu comecei. As crianças, os jovens ainda passavam pelo questionário para responder a leitura do texto, e eu quebrei isso e sofri eles me atacaram porque o questionário era mais fácil, e me xingaram e ficaram lá reclamando, e foram reclamar também para a coordenação, mas eu segurei a situação, e depois a coordenação até achou interessante porque desenvolvia a questão do vestibular, porque passava pelo ensino médio, né? Era oitavo, eu iniciei com oitavo, primeiro e segundo. Mas aí essa interpretação de texto, do que se refletia em sala e do que eles conseguiam ler, eu lembro que teve estudante que escreveu um parágrafo, e um parágrafo meio paródia, até parodiando e que eu interpretei como paródia. Eu não sei se foi isso que ele quis fazer, não é? Como paródia, um parágrafo a 2 páginas, que foi o máximo que chegou para mim, não é? Mas eu considerei desde o início, tanto esse primeiro parágrafo do que o estudante escreveu frases soltas sobre o conteúdo, aquele que foi para 2, para 3, e a forma como eles se colocaram, que foi desde essa ideia de paródia ou de uma poesia solta, tipo essa paródia, né? Sei lá, não é o nome da poesia que eu estou esquecendo, o tipo de poesia, tipo um rap, sei lá, enfim. E eu interpretei que era a linguagem que eles sabiam se colocar, e isso foi positivo, porque à medida em que eu elogiei, em que eu coloquei, em que eu aprovei a escrita que eles apresentaram, eles se sentiram mais seguros e começaram a participar mais, e o negócio pegou, tanto que a coordenação achou legal, né? Então, assim, eu penso que a gente sair desse corpo, e aí eu lembrei de um conceito que eu estou utilizando na minha pesquisa, que é corpo-território, para pensar a partir da pessoa, da própria pessoa, de como ela se vê dentro desse território da escola e da cidade, que não é um conceito meu, eu estou só me apropriando de um conceito, e entender a cidade também como essa cidade texto, a cidade... e aí é que eu fico pensando como é que a criança pode desenvolver a leitura, e pensando também na proposta do professor José, se ela ficar só na sala de aula e com os textos, né? Como é que ela desenvolve a leitura se ela não tem se o repertório dela se fundamenta da escola para casa, da casa para a escola, e que ela não vê essa casa e nem esse território a qual ela mora como um texto para ser lido, não é? Então, assim, nem ela se expande pela cidade. Então, assim, é preciso que a gente inclua essas coisas para sair do abstrato da criança. Como é que ela vai interpretar
uma pedra, uma rocha, se ela não tem, se ela não entende o calçamento da rua como uma rocha, como uma pedra, por exemplo. Então, assim, é muito, eu penso que enquanto nós estivermos dentro dessa escola, que aí eu estou falando, pensando na escola que nós temos aqui, ela não vai desenvolver a leitura que nós queremos e essa interpretação, né, que nós queremos. E aí só confirmando aquilo que o professor e que a equipe defende nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Temos a Mária. Eu só queria comentar agora aqui o que a Maria esteve a falar, que é assim, para já acho que fundamental e uma das coisas que eu estou aqui enquanto mãe, tenho o meu projeto e tenho o desenvolvimento da aprendizagem dos meus filhos em casa, mas estou aqui fundamentalmente como mãe, não é? Mas o que me suscita, e eu acho que uma das coisas graves da escola é precisamente não aproveitar tudo isto. O esperado seria a professora pôr um X em cima e mandar tudo para o lixo. E isso não constrói relação, isso não reconhece trabalho. Isso até pode ser que o aluno fez isso de um ponto de não é bem desafio, mas até um pouco desafio. Agora, se for acolhido na sua personalidade, na sua expressão, e se a pessoa valorizar qualquer coisa que ele dê, aí a relação começa. Eu acho que às vezes onde as coisas falham muito é aí. As pessoas esquecem-se que a relação é mesmo a relação, não é? E nós aqui neste ensino doméstico é óbvio que é tudo relação, não é? A nossa grande base é a relação e depois tudo o resto vem atrás e acho que a escola ainda, pelo menos em algumas circunstâncias, precisa de perceber isso. A outra questão é o contexto. E realmente, acho que às vezes se perde muito os contextos das pessoas e nós trabalhamos muito, quer em casa, mas também no meu projeto, com projetos de vida. Portanto, nós trabalhamos com projetos de vida da criança. Projetos de vida da criança, da família, do contexto, do que ela fez, e tudo é construído a partir da experiência que a criança está sempre a ter, que teve no fim de semana, onde é que foi, para onde é que vem, e tudo se constrói a partir daí. Portanto, há uma ligação grande entre o projeto, a família e a criança que faz sempre sentido. E, portanto, é o alargar, não estar cingida a nada, ter tudo muito aberto, e nós próprios, nosso trabalho é, agora vou ver onde é que está a evidência, agora vou ver o que é que aprendeu, e alavancar isso tudo, e depois usar o que uma criança traz e socializar, e aproveitar isto para as outras. Como é que a experiência desta criança que se calhar foi ver número de portas, não sei o quê, ou então percebeu pela primeira vez que a porta dela tem um número. E agora como é que eu socializo isto e como é que eu transformo isto num momento de aprendizagem do grupo? Pronto. Nós trabalhamos muito nestes contextos. Pronto, também é uma ideia. Obrigado, Mária. Não temos mais ninguém mãozinha no ar, acho eu. Não. Temos, a Zizi. Temos a Zizi de mão no ar. Eu tenho uma questão que é interessante para a gente até aprofundar o que nós estamos colocando. Qual a importância dos indicadores para essa construção que nós estamos fazendo em comunidade de aprendizagem? Para nós podermos colocar o quê? Os princípios desses indicadores. Porque normalmente se tem justamente essa dúvida, né? Para que esses indicadores servem, né? Qual que é a função desses indicadores nessa educação que nós estamos falando, que é humanizadora, que é uma proposta de novas construções sociais de aprendizagem e educação, para nós termos um conceito em comum do que são esses indicadores para nós. Se nós pudermos falar um pouquinho disso, pode ajudar, inclusive, nesse sentido, para ajudar os tutores a terem qual é essa referência de indicadores, né? A primeira pergunta que os tutores fazem para mim é: por que precisa de indicadores? Não é padronização? Normalmente é a primeira coisa que os tutores falam. E aí, eu normalmente trago para elas a seguinte questão: por que você pensa que é padronização? Aí, depois de passar dessa etapa de entender que o indicador não é uma padronização, ele pode vir a ser, se você colocar ele como uma escala de 1 a 10, e pensando nesse sentido que nós já sabemos que não é da educação que nós estamos falando aqui. Então, voltando à educação que nós estamos falando aqui, eu queria trazer essa
provocação, né? Como falam, provocação, curiosidade, sobre o que são os indicadores para nós. Qual é a necessidade deles e por que nós precisamos construir indicadores? Olha, eu posso dizer que, porque para mim é uma coisa muito simples, trabalho com indicadores há muitos anos, porque não sei se alguma vez vos disse, eu fui professor de Educação Física logo de início, né, quando comecei a dar aula, e indicadores para mim é aquilo que eu vejo no aluno que me mostra que o aluno está ou não está no caminho certo. Portanto, muitas vezes os meus colegas, quando, por exemplo, olhávamos para um jogo de futebol, e os meus colegas estavam muito preocupados em saber como é que cada aluno fazia o passe, o remate, aquelas coisas que existem no futebol. Eu estava interessado e empenhado em encontrar indicadores que me levassem a dizer que aquele grupo de alunos sabia trabalhar a equipa e sabia encontrar o objetivo, não é? Porque, na prática, quem chuta a bola para fora não consegue atingir o objetivo, não é? Eu não tenho que estar preocupado com isso, eu tenho que estar preocupado com indicadores que me mostrem o que é que eu tenho que dizer ao aluno ou àquele grupo que está a jogar para melhorar a sua prestação e para poder atingir o objetivo. Portanto, indicadores são pequenas coisas que vejo nos alunos e que toda a gente tem que ver da mesma forma. Aí está, é importante que isto se diga. Toda a gente tem que ver da mesma forma para que eu possa dizer que o aluno tem aquela competência consigo. Mas volto a dizer aquilo que disse há bocado. Eu posso saber ler Fernando Pessoa, posso saber ler Paulo Freire, posso saber ler, sei lá, tantos autores, não é? Não preciso ler todos iguais ao meu colega do lado. Tenho interesses diferentes, tenho formas de interpretar diferentes. No entanto, o indicador da leitura tem que lá estar presente. Está bem? Só para que o tutor A não diga, não, aquele aluno sabe ler. E o tutor B diga, não, aquele aluno não sabe ler. Então o que é que diferencia? Não é? Então o que é que diferencia? Tem que haver um critério, né? Ok? Portanto, esse critério é visto com indicadores. Henrique. Gostaria de complementar, dizendo assim que a avaliação, os indicadores, é uma forma de garantir a sustentabilidade do nosso trabalho. Saber que a avaliação ela tem em vista o que nós queremos fazer, educar, fazer uma comunidade de aprendizagem. A gente cria critérios tendo em vista o que é uma comunidade e o que é o aprender. Então, vou dar um exemplo aqui de um menino que tem altas habilidades. O menino, ele escolheu, com um projeto, estudar o japonês. Falamos de como ele poderia aprender. Uma das ferramentas era Duolingo, se não me engano, é um aplicativo. E esse aplicativo de aprender línguas, ele, para aprender japonês, que era o interesse dele, ele só poderia aprender com inglês. Então, ele aprofundou o inglês dele, que ele já é quase proficiente aos 6 anos. Ele começou a estudar japonês. Ele estudou a cultura japonesa, a localização geográfica do Japão, a diversidade das crianças. No entanto, o que seria assim, o ápice das aprendizagens no nível formal, quando ele foi compartilhar isso com a comunidade, ele começou a gritar quando outras crianças começaram a complementar o conhecimento dele. Dizendo que também sabe falar outras palavras em japonês, como hashi, sushi, sashimi, e shoyu, e sakura. E aí falamos, olha, o ponto é esse. Nós queremos uma comunidade, nós não queremos pessoas, computadores. Nós não queremos inteligências humanas que compitam com a inteligência artificial. Nós queremos seres humanos que saibam colaborar uns com os outros, que saibam viver, deixar viver, que queiram fazer um lugar mais aprazível para viver, para aprender, né? Então, eu acho que avaliar garante o nosso trabalho. Esses indicadores garantem o nosso trabalho. Né? Como vai ser feito o nosso caminho, né? Permite que a gente planeje melhor, de acordo com os nossos critérios, que a gente execute melhor o nosso trabalho, para que a gente avalie
cada vez mais de acordo com o que queremos. Ok. Não sei quem foi primeiro, se foi a Zizi, se foi a Maria. Foi a Zizi, foi a Zizi. Foi a Mari. Olha, eu Foi é a muito Mária? rápido. Pronto, e depois passo já a Zizi. Eu só ia complementar que, para além, obviamente, dos critérios que para mim são fundamentais na minha profissão e são fundamentais na minha vida, são as margens do rio que me ajudam. Um rio, para seguir no seu curso, tem que ter margens. E acho fundamental, acho que não temos de ter medo de ter critérios. Dão-nos uma linguagem comum. É a única forma de sabermos o que é que estamos a falar. Nós temos que, se queremos fazer disto um movimento sério, nacional, mundial, temos que saber do que estamos a falar, e isso também implica critérios, para sabermos comunicar entre nós, para sabermos comunicar com os outros. E permite que sejamos avaliados, isso é fundamental. Permite que pessoas externas venham e vejam o que estamos a fazer e que possam saber os nossos critérios e perceber se estamos a fazer bem ou estamos a fazer mal. A avaliação externa, para mim, também é fundamental. Eu perceber que não estar em círculo fechado e ter pessoas que até não têm nada a ver diretamente com o meu trabalho e que conseguem vir de fora e conseguem ter uma opinião séria e fundamentada, para mim é fundamental, e isso só se consegue com critérios. Portanto, eu também, critérios, para mim, são um pilar fundamental de trabalho. Era só para... Zizi, já passamos o tempo, mas vamos lá. Então, eu queria falar sobre isso também, mas eu vou pedir, se tudo bem, a gente fechar com uns 3 minutinhos, só para a gente fechar aqui as construções de pensamento. Eu queria fazer uma proposta para vocês, dentro dessa construção, que nós estamos acompanhando com o Luiz, eu já tinha falado anteriormente, mas de nós formarmos indicadores que nós vemos importantes para essas novas construções de aprendizagem e educação. Eu vi, por exemplo, que o Helder trouxe né, cooperação. Claramente ele falou sobre cooperação, que pode ser dado outro nome, né? Porque algumas pessoas usam colaboração, empatia, mas o que ele colocou, né, sobre até o relato que ele fez, está ligado a cooperar uns com os outros, né? Construir juntos, a se humanizar. A cooperação, a competição, normalmente é o que nós trabalhamos aqui de grande diferencial, né? Porque a tendência é competir por uma nota, não é cooperar para que todos aprendam, ou seja, onde está correlacionada a nossa evidência de avaliação de aprendizagem, onde está a nossa aprendizagem? É ser melhor que o outro ou todos aprendermos para conseguirmos melhorar o todo, né? Existe um diferencial aí ligado à comunidade de aprendizagem, né? E a Mari falou muito bem também dos critérios. Critérios são essenciais porque estão correlacionados aos acordos de convivência. Se nós não temos acordos de convivência, como é que nós convivemos? Né? Se nós não sabemos o que é respeito para a comunidade que está conosco, nós vamos achar que gritar é respeito, porque eu estou impondo a minha vontade. Mas o que é respeito? Então, para construir o respeito, nós precisamos acordar num respeito em comum, que seja para todos nós respeito. E como é esse respeito? Inclusive, nós temos isso em algumas regiões ou até em alguns povos, né? Tem povos que falam gritando, né? Oh, tudo bem! Aí tem povos que já falam mais baixinho, mais concentrados, e quando tem como fala, essa diversidade, acaba havendo a intolerância, acaba havendo o desrespeito por não compreender o próximo em sua construção e acordar como nós podemos nos comunicar melhor uns com os outros. Então, eu daria essa sugestão para nós trabalharmos esses indicadores, se vocês toparem, além da construção que nós estamos fazendo com o Luiz, para termos esses indicadores até para colocarmos para os tutores. Olha, a nossa proposta em construção é trabalhar esses indicadores que eles possibilitam chegar a partir disso, porque nisso nós temos os nossos princípios, entendendo que isso não é um molde. Cada localidade, cada comunidade tem a sua própria construção de indicadores. Nós podemos trazer a construção de indicadores daquilo que nós vemos. Ou seja, como é que nós também mostramos o que é essa educação humanizada? Como é que nós mostramos o que são esses indicadores de comunidade de aprendizagem? Muitas vezes essa é a grande dificuldade dos professores, né? Eles falam assim, não, mas eu já estou cooperando, eu faço o meu trabalho, cada um faz o seu, e isso é cooperação. Mas isso é cooperação? Então,
Então, nós trazemos indicadores sobre essa cooperação que nós estamos falando em novas condições sociais de aprendizagem e educação. Mas era essa Acho colocação. ótimo. Acho muito bom. Então, temos um acordo de combinarmos, já no próximo trazemos propostas desses indicadores e construímos juntos, que a gente pode construir até, de fato, um documento em si, Um documento. referência, sempre, Isso, né? isso seria muito bom. Muito bom. Um verdadeiro trabalho de equipe. Então, agradecida a todos, Pronto. combinado, então, para o nosso próximo encontro, continuarmos, então, aguardamos todos vocês aqui, que juntos não só somos mais fortes, mas temos mais potencial de desenvolver o melhor para todos nós. Afinal, Combinadíssimo, então, até semana que vem. Essa tabela que o professor José fez, está disponível lá no Drive? sim, está disponível no Drive, naquele avaliação. Aí tem todas essas tabelas, inclusive, e o Luiz deve repassar também, né, que ele falou, eu vou colocar ali também, tá, Luiz? Se você quiser. Vai ser um Tá. bom start aí, um bom ponto de partida. Gente, obrigado, abraço. Grande abraço, tudo de bom, até a próxima semana. Adeus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, bom sábado. Melhoras, Luiz. Tá. Tchau, linda. Que boa sua participação. Esteja sempre conosco. Ajuda a gente a nos sensibilizar dessa infância tão importante a todos nós, dessa criança interior.